mapa mental falando sobre medidas, grandezas, essas grandezas que são importantes, que aparecem em todas as provas, vai aparecer nas provas que virão. É certo, e você tem que dominar, saber. Por mais que seja parte da matemática básica, isso não significa que é fácil ou que não vai aparecer. Simplesmente por ser da matemática básica, eu já te dou uma certeza que isso vai aparecer na sua prova, porque medidas ela vai ser usada não somente em física, não somente em matemática, mas também em todas as outras disciplinas. Eu estou afirmando que isso acontece. E quando a gente fala de medidas, nós temos que lembrar quais são comprimento, comprimento. Nós temos também as medidas de área. E entre as mais importantes, nós também temos os volumes. Mas para que você não esqueça, lembrando também que existe medidas, um caso especial que é para as capacidades. Aí você está perguntando, que capacidade é essa? Vamos ver. Isso aqui é principalmente quando a gente fala que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico e por aí vai. Então hoje nós vamos falar sobre medidas. Se é a primeira vez que você está conosco, se é a primeira vez que você assiste essa aula, você sabe que nós temos um canal no YouTube chamado Dá uma Força, passa lá se você não é inscrito. Se você já está no canal no YouTube, muito obrigado. Nós estamos também no Facebook, onde está ocorrendo algumas lives também. E também estamos no Instagram e no Twitter. Esteja sempre conosco, atualizado no que está acontecendo, beleza? Então é o seguinte, quando a gente fala de medidas, como eu citei, a primeira dela é a medida de comprimento. Eu vou chamar como unidade padrão 1 metro, tá? Isso aqui existe toda uma história por causa disso, tá? E não vem ao caso, porque não aparece isso. Não quer saber a história do metro, quando surgiu, por que disso. A área, nós já vamos falar de metro quadrado. E o volume de metro cúbico. Já aqui a capacidade, nós vamos brincar com litro, decímetro e por aí vai. Mas eu já quero te chamar a atenção para um fator importante, que quando a gente fala de 1 metro, eu estou dizendo que é algo em uma dimensão. Quando eu falo de metro quadrado, eu estou dizendo em algo em 2 dimensões. E quando eu falo de metro cúbico, eu estou dizendo que nós estamos em unidade em 3 dimensões. Beleza? Feito isso, eu agora vou apresentar essas unidades de forma simples para que você entenda. Então, nós temos mais ou menos assim. Nós temos aqui o quilômetro. Nós temos também o hectômetro. Temos o decâmetro, tá bom? Então, vou colocar em verde, porque o metro é uma unidade e nós estamos sempre trabalhando com ele, sempre fazendo referência com o metro. Depois do metro, nós temos os conhecidos como decímetro, centímetro e milímetro. Primeira pergunta, eu fiz algo errado aqui? Bem, se você estiver atento, eu já vou te apresentar onde foi o meu primeiro erro. O primeiro erro foi começar com as iniciais maiúsculas. Isso não pode. Nas unidades de medida, as iniciais são sempre minúsculas. Então tá aqui, ó, quilômetro. Opa, não precisa quilômetro. Nós temos essa aqui como hectômetro, tá aí. Essa aqui como o nosso decâmetro. E para que você entenda algumas coisas, eu vou falar que o quilômetro ele é igual a 1000 metros. Ele é igual a 1000 metros. Escrevendo isso de forma diferente, nós podemos dizer que 1 quilômetro é igual a 10 à terceira metros. Bom, por que você escreveu unidade científica? É importante você saber. Se você é a primeira vez que você está aqui, observe que eu tenho quantos zeros aqui? 1, 2, 3 zeros. Eu coloco na base 10, eu coloco 10 e jogo ao cubo. Vai significar o quê? 1000.
Porque 10 a terceira, somente para recapitular para aqueles que estão com bastante dificuldade, é 10 vezes 10 vezes 10. Posso colocar esse cara em evidência. Isso aqui ficar igual a quem? A 1 vezes 10 a terceira, que é igual a 10 a terceira. Bom, você já entendeu isso? E nós podemos também dizer que o hectômetro também tem uma relação com o metro. O hectômetro é igual a 100 metros. E escrevendo em notação científica é igual a 10 ao quadrado. O decâmetro também tem a sua relação com o metro. O decâmetro pode ser escrito como um decâmetro é igual a 10 metros. Em notação científica é igual a 10 elevado a 1 de metro, que é igual a 10. Bem, essa é a nossa unidade principal. É nela que nós estamos trabalhando. É ela que nós estamos dando preferência. Por isso, eu posso também apresentar um metro como função do decímetro. Lembrando que 1 decímetro equivale a 0,1 de metro. Em notação científica é igual a 10 a menos 1 de metro. O mesmo eu posso fazer para o centímetro. O centímetro é 0,01 de metro. Em notação científica, 10 a menos 2 de metro. E por fim, um milímetro. Um milímetro é equivalente a 0,001 de metro, que isso nos dá 10 a menos 3 de metro. Bom, apresentamos aqui a unidade uma dimensão. 1D. Quem é 1D? Deixa eu escrever um pouquinho mais bonito. Uma dimensão. Estamos falando de, conforme eu já falei aqui, comprimento. A unidade de comprimento já foi apresentado. Você está bem nisso? Você domina isso bem? Isso vai cair na próxima prova. Você vai ter que, em algum momento, trabalhar com essas operações. Você não precisa gravar, basta você entender essa operação. Agora, nós vamos trabalhar com a medida diária. A medida diária é praticamente a mesma coisa. Quando a gente fala de figuras planas, de geometria plana, são nessas medidas que a gente está trabalhando. E quando a gente falar de medida diária, vai aparecer no final 1 metro quadrado. Então, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Vou vir aqui e vou colocar quilômetro quadrado. Tudo bem? Hectômetro quadrado. Decâmetro quadrado. O nosso metro quadrado aqui, colocar em uma cor diferente, ele merece. Ele fez por onde, né? Depois disso, nós temos o nosso decímetro quadrado. Temos também o nosso centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Bom, toda a operação que eu apresentei aqui vai ser aplicada aqui também, só que agora elevado ao quadrado. Então eu vou somente repetir a operação e elevar ao quadrado, tudo bem? Lembrando que quilômetro quadrado, quilômetro era igual a 10 a terceira de metro. E isso eu vou elevar ao quadrado. O hectômetro, ele era 10 ao quadrado de metro. O decâmetro era 10 metros. O decímetro era equivalente, decímetro, era equivalente a 10 a menos 1 de metro. O centímetro, 10 a menos 2 de metro. E o milímetro, 10 a menos 3 de metro. Só que agora nós estamos trabalhando na unidade quadrática, então eu levo todo mundo ao quadrado. Estou apresentando para vocês com um pouco mais de matemática, para que você entenda e descubra onde é que está a sua limitação e a sua dúvida. Sendo assim, o quilômetro quadrado é igual a 10 a sexta, 10 a sexta metro cúbico
O hectômetro ao quadrado é igual a 10 à quarta metros quadrados. Não, aqui não é metro cúbico, é metro quadrado. Deixa eu apagar. Fiz uma confusão. Mas vamos lá. Aqui vai dar 10 ao quadrado, metro ao quadrado. Olha a unidade quadrática aqui aparecendo. Aqui vai ficar igual a 10 a menos 2 metro quadrado. 10 a menos 4 metro quadrado. E aqui é 10 a menos 6 metros quadrados. Beleza? Alguma dúvida? Você entendeu o que eu estou fazendo aqui? Bom, se eu fiz isso com metro quadrado, eu posso fazer a mesma coisa com um metro cúbico. Só para relembrar, nós estamos falando de área. De quais dimensão é essa? 2 dimensões. Então, nós estamos aqui em 2D. Beleza? 2D é a nossa dimensão que nós estamos trabalhando nesse exato momento. E agora nós queremos falar sobre a unidade de grandeza, que é o volume, são as figuras sólidas, volume, geometria espacial. E para que, se você entendeu, se você acompanhou a parte de metro quadrado, você vai sacar logo de uma vez que agora, em 3 dimensões, na unidade cúbica, é só colocar quilômetro cúbico. Nós temos quilômetro cúbico, nós temos hectômetro cúbico, nós temos decâmetro cúbico, nós temos também metros cúbicos. Depois nós temos decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Beleza, pessoal? Como que fica agora essa relação com metro cúbico? A mesma de anterior. Eu sugiro que você faça essa seguinte análise que nós fizemos aqui. Coloque o quilômetro. 1 quilômetro, só para relembrar aqui, 1 km é igual a 10 a terceira metros. Depois, eleve a unidade que nós estamos estudando, nesse caso aqui a área, e na nova unidade cúbica. Você vai ver que os valores a serem encontrados são exatamente isso aqui, olha. 10 a nona metro cúbico, 10 a sexta metro cúbico, 10 a terceira metro cúbico. E aqui, vou colocar até numa cor mais clara. Para decímetro cúbico nós temos 10 a menos 3 metro cúbico. Centímetro nós temos 10 a menos 6 metros cúbicos. E milímetro cúbico nós temos 10 a menos 9 metro cúbico. Olha aí, ó. Falamos das unidades em comprimento, área e volume, 3 dimensões. Agora aqui nós estamos falando em 3D, análise 3D, volume. Beleza? Análise 3D, que é o volume. Todas elas referente ao metro. E faltou uma que eu citei para vocês, que foi a relação de capacidade. Como assim capacidade? Deixa eu até colocar aqui, ó. Capacidade. A capacidade traz algumas relações interessantes. Eu quero já apresentar para vocês essas relações, que são essas aqui. Muito utilizado na física, na química, principalmente. 1 litro. Isso você vai ter que saber. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, tá? 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, 1 litro é igual a 0,001 metros cúbicos. Tá com dúvida? Olha aqui, ó, nós acabamos de falar que 1 decímetro cúbico é igual a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. E 10 elevado a menos 3 nada mais é do que 0,001 metros cúbicos. Bem? Outra grandeza importante é apresentar a questão de 1 ml. 1 ml
é equivalente a 1 centímetros cúbico. Tudo bem? Então, para que a coisa fique mais clara ainda e de fácil acesso, vou colocar aqui que 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Show de bola! Viu aí? Apresentamos as capacidades para vocês. Então, pessoal, existem outras unidades? Claro que existe. Existe a relação de peso, de massa, a relação de tempo, mas para essa aula nós vamos simplesmente ficar analisando as dimensões, uma, duas, primeira, segunda e terceira dimensão. Você entendeu um pouquinho sobre a primeira, segunda e terceira dimensão, você também entendeu a parte aí de transformação. E por fim, nós apresentamos aqui a parte de capacidade. Bom, deixa eu mais uma vez reafirmar que isso vai aparecer na sua prova, porque unidades, se existe grandezas, existem unidade. E se existe unidade, existe equações. Lembre que lá atrás nós descobrimos algumas equações. Eu posso até formular uma aqui muito rápida. A relação de litro para metro cúbico pode até ser escrito talvez, ó, a equação litro em função de metro cúbico é igual a metro, tá? Ao cubo, aqui você vai colocar o valor, dividido por 1000, tudo bem? Olha aí, formulamos uma equação, eu simplesmente peguei esse 1000 e passei para baixo. Então é isso, eu agradeço a todos vocês, muito obrigado, curtam esse vídeo, mais do que isso, deixem aí embaixo os seus comentários ou nos enviem as suas dúvidas. Fortes abraços, até a próxima aula, galera. Tchau, tchau.